O que é a vida? Hey, Samuel Mendonça aqui, topa pensar, só que hoje delírios de praga. A Grazi, ela obviamente se supera. Você não conhece? Então aqui no Topa Pensar tem uma playlist Delírios de Praga. Conheça seus textos. E hoje eu te apresento mais um texto desta coluna Delírios de Praga. E esta pergunta, que é muito cara lá para aquele programa Provocações, que vai aparecer aqui, do Abu Janra, o que é a vida? Ela é central para esse episódio. Eu vou ler o texto contigo e, na hora de uma determinada dinâmica de questões, eu vou te colocar para participar, se você tivesse interesse. Não quero saber de nada disso. Vá direto no link, tem o texto, leia o texto de Grazi e eu recomendo muito. Obrigado por estar aqui, dê seu like, se inscreva no canal e mande para quem você pensa que também pode se interessar pela vida. Delírios de Praga, questionário de Proust revisitado ou o que é a vida. Olá, Samuel. Eu queria escrever para você sobre questões familiares que eu recordei quando estava preparando uma apresentação sobre memória. O texto já estava praticamente pronto na minha cabeça quando comecei a ser sondada por outras memórias que me fizeram mudar o tema. As memórias iniciais ficam para um outro momento. Eu gosto muito de entrevistas. Assisto a vários programas do gênero e não raramente me sinto uma entrevistadora frustrada. Não tendo um programa para mim, eu ataco de entrevistadora sempre que encontro uma brecha. Nas entrevistas de emprego, por exemplo, especialmente quando não estou interessada na vaga, quando vejo, já estou entrevistando o entrevistador. Mas o que eu descobri é que, além de entrevistar, eu gosto de ser entrevistada. Gosto de contar minhas histórias, gosto de responder e sobre a minha vida. Um dos meus programas preferidos era o Provocações, comandado pelo Abu Janra na TV Cultura. Eu tenho na ponta da língua as respostas para todas as perguntas que ele repetia aos diferentes entrevistados, até chegar à temida pergunta final. Graziela, o que é a vida? E eu já me preparava para responder e repetir a resposta quantas vezes fossem necessárias. Quando ele morreu, eu não acreditava que não tinha sido entrevistada por ele. Além de entrevistadora, ganhei assim o título de entrevistada frustrada. Quando eu era pequena, gostava de folhear um caderno da minha mãe, onde as amigas dela da escola deixavam registradas as mensagens de recordação. O caderno tinha uma capa plastificada com desenhos de flores. Eu ainda não sabia ler, mas me maravilhava com as letras ali oferecidas a ela. Algumas amigas arriscavam desenhos. E uma, ao menos, colou uma foto sua, 3x4, ao final da mensagem, o que me fez considerá-la muito criativa e ousada. Anos mais tarde, na pré-adolescência, minha mãe fez um caderno de recordações para mim e um para minha irmã. Não era luxuoso como o dela, era um caderno pequeno, do tamanho ideal para carregar numa mochila junto com tanto de livros e cadernos que já nos pesavam nas costas, as costas. Ela encapou o caderno com um papel divertido, quase todas as meninas daquela idade tinham um caderno de recordações. Trocávamos os cadernos, levávamos para casa e escrevíamos uma mensagem bonita para a amiga guardar. Os meninos não costumavam ter esses cadernos, mas também escreviam nos nossos. E a maior alegria era ter as mensagens das professoras e dos professores. Havia mensagens engraçadas, declarações de amor e de amizade, e às vezes certa dose de poesia. Às vezes, as mensagens eram bastante personalizadas para uma dona do caderno, ou para a dona do caderno. Mas na maior parte do tempo, cada uma já tinha suas frases prontas, que acabavam também se configurando como o seu estilo. Uma das mensagens que mais me impressionou foi de uma amiga que escreveu assim, citação, mesmo um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Fim de citação. Nossa, como sentia inveja de não ter minha autoria de tal pérola. Depois de muito tempo,
Quando os cadernos de recordações já tinham saído de moda, eu fiquei sabendo que essa era uma prática entre artistas e intelectuais europeus do final do século XIX. O escritor Marcel Proust, autor de Em Busca do Tempo Perdido, um dos meus escritores favoritos, respondeu o questionário mais de uma vez. Depois que ele ficou famoso, o jogo passou a ser conhecido como o Questionário de Proust, mesmo sendo respondido por outros personagens célebres, antes e depois do escritor. Trata de questões de preferências, sentimentos e impressões sem pretensão de grandes discussões políticas e sociais. Até hoje, entrevistadores de vários lugares do mundo, de diferentes veículos da mídia, recorrem ao conhecido conjunto de perguntas para dar mais charme às suas entrevistas. O questionário foi sendo reformulado ao longo do tempo. Algumas perguntas foram incorporadas, outras subtraídas, mas permanece sempre seu caráter lúdico para tocar o existencial. Nessa minha ânsia por entrevistas e ser entrevistada, decidi responder a mim mesma a uma dessas versões do questionário e partilhar aqui com você. As 5 questões adicionadas após a morte de Proust, acrescentei a pergunta que não deixa calar Abu Janra, que me dou aqui a oportunidade de me imaginar respondendo a ele. Convido a você e a todos que tiverem vontade de que respondam também ao questionário e que leiam Proust. É um interessante exercício de autoconhecimento, principalmente se o repetimos ao longo da vida, em diferentes momentos da nossa existência. No mínimo, vamos constatar, felizmente, o quanto nossas certezas são frágeis, assim como a vida. E quem sabe não nos animamos a voltar a fazer circular os cadernos de recordação escritos à mão pelas pessoas por quem temos afeto? Bom divertimento. E agora, nós temos o questionário de Proust, na perspectiva aqui, recuperada por Grazi, e eu vou dar sempre um tempo para você responder primeiro, antes de apresentar a resposta dela. E aí, está pronta? Você já está pronto, né? Se quiser, pegue um caderno para anotar, pare o vídeo e volte. E pare antes de ouvir a resposta dela e escreva a sua resposta. Eu fiz esse exercício. E eu passei agora para minha filha fazer esse exercício. Eu acho que é um exercício seguramente importante. E aí fica a recomendação. Está pronta? Vamos lá então. 1. Qual é a sua ideia de felicidade plena? Para, responda. Resposta de Grazi: o mar. 2. Qual o seu maior medo? Pare, responda. Grazi: me transformar numa pessoa resignada. 3. Qual é a característica que mais detesta em si mesmo? Pare, responda. Grazi respondeu: julgar os outros. 4. Qual é a característica que mais detesta nos outros? Responda. Grazi respondeu: julgar os outros. 5. Que pessoa viva mais admira? Aí você para e a Grazi respondeu: Ailton Krenak. 6. Qual a sua maior extravagância? Grazi: passar o dia todo sem fazer nada, deitada na areia da praia, ouvindo a música do mar e sentindo o seu perfume. 7. Qual o seu estado de espírito mental? Pare, responda. Grazi: perturbado, para o bem e para o mal. 8. Qual considera ser a virtude mais sobreestimada? Responda primeiro. Grazi respondeu: a popularidade. 9. Em que consiste, em que ocasiões mente? Pare, responda. Grazi: em muitas. 10. O que menos gosta na sua aparência? Pare, responda. Grazi: minhas unhas. 11. Que pessoa viva mais despreza? Respondeu. Grazi disse: desprezo tanto a ponto de não mencionar seu nome. 12. Qual a característica que mais aprecia nos homens ou em homens? Pare e responda. Grazi disse: o respeito.
13. Qual a característica que mais aprecia em mulheres? Pare e responda. Grazi. O respeito. 14. Que palavras ou frases usa excessivamente? Grazi. Não consigo. 15. O que ou quem é o maior amor da sua vida? Você? Grazi. Eu mesma. 16. Onde e quando foi mais feliz? Respondeu, né? Grazi. No mar, em várias ocasiões. 17. Que talento mais gostaria de ter? Grazi. Saber costurar. 18. Se pudesse mudar uma característica em si, o que seria? Foi? Grazi. Seria mais positiva. 19. Qual considera ser a sua maior conquista? Você. Grazi. Escrever. 20. Se morresse e voltasse, que pessoa ou coisa seria? Você? Grazi. Gostaria de ser o ar. 21. O que mais valoriza nos seus amigos? Seu tempo. Grazi. O afeto. 22. Quem são os seus artistas favoritos? Você? Grazi respondeu. Os professores. 23. Qual é o herói, seu herói da ficção? Você primeiro. Grazi. Macabeia. 24. Com que figura histórica mais se identifica? Grazi. Com nenhuma. 25. Quem são os seus heróis da vida real? Você? Grazi respondeu. Os povos indígenas. 26. Quais são os seus nomes favoritos? Você? Grazi respondeu. Maria. 27. Do que é que menos gosta? Você. Grazi respondeu. De estupidez. 28. Qual é a sua aversão de estimação? Respondeu. Grazi respondeu. Não tenho estima pelas minhas aversões. 29. Qual o seu maior arrependimento? Seu tempo. Grazi respondeu. Perder meu tempo em 2 relacionamentos que já nasceram fracassados. 30. Como gostaria de morrer? Grazi respondeu. De repente. 31. Qual o seu lema da vida ou de vida? Grazi respondeu. Viver é perigoso. Viva Guimarães Rosa! 32. Qual considera ser o seu maior infortúnio? Respondeu, né? Grazi. Ter vivido situações de abuso no trabalho. 33. Como gostaria de ser? Respondeu Grazi. Cheia de atitude. 34. Qual a sua asneira favorita? Respondeu Grazi. Em dias de muito cansaço mental, assistir a filmes bobos, daqueles que jamais pagaria para ver no cinema. 35. Onde gostaria mais de viver? Respondeu. Grazi disse. Em frente ao mar. 36. Qual é o bem mais valioso que tem? Respondeu. Grazi respondeu. A vida. 37. Qual considera ser a maior profundidade da miséria? Grazi respondeu. Vender ossos de frango para explorar as pessoas que passam fome. 38. Qual a sua ocupação favorita? Grazi. Existir. 39. Qual a sua característica mais assinalável? Pare e responda. Grazi respondeu. Não sei. 40. Se Deus existisse, o que gostaria que lhe dissesse?
Respondeu Grazi que ele não existe. Na verdade, aqui só reproduzindo, deixar claro, né? Se Deus existisse, o que gostaria que ele lhe dissesse? Que ele não existe, é a resposta de Grazi. E por fim, 41. O que é a vida? Grazi respondeu: a vida é a mentira mais honesta que contam pra gente. Graziella em Praga, em 20 de março, primeiro dia da primavera de 2023. E ainda duas notas. Para quem tiver interesse sobre o questionário de Proust e as respostas do escritor, tem aqui, respectivamente, os links neste vídeo e também no Topa Pensar, no blog. E aí? Topa Pensar? Esta realmente é a superação de hoje, com essa reflexão, esse convite ao pensamento. E ouvindo bem a dica de Grazi, que a gente possa responder a esse questionário, eventualmente adicionar outras questões e praticar esse tipo de resposta algumas vezes, eventualmente uma vez por ano, quem sabe uma vez a cada 6 meses. Quem sabe trocar esse tipo de questionário com algum colega, com pessoas que nós trocamos afeto. Quem sabe recuperar, portanto, a experiência do caderno de recordações. É isso. Fico por aqui, você retorne quando quiser, mas sim, fale com Grazi por esse e-mail aí. Diga para ela o que você pensa que é a vida. Vai ser uma conversa interessante, no mínimo. Até, fique bem.